Respire fundo. E agora, ouça com o coração, porque talvez você esteja prestes a descobrir uma parte de si que sempre esteve aí, só que escondida. Sabe aquela sensação de carregar algo dentro do peito e não conseguir nomear? De sentir que existe um eu secreto, um lado seu que você aprendeu a esconder até de si mesmo? Pois é, você não está sozinho nisso. Na verdade, quase todos nós crescemos aprendendo a esconder partes de quem somos. Fomos ensinados a sorrir quando queríamos gritar, a ser fortes quando só queríamos colo, a agradar quando tudo em nós gritava por liberdade. Mas, e se eu te dissesse que aquilo que você mais esconde é justamente a chave da sua liberdade? E se o que você mais evita for exatamente o que mais pode te curar? Hoje eu quero te convidar para uma viagem para dentro. Não qualquer viagem, mas uma jornada até o coração da sua sombra. Até aquele quarto escuro dentro de você, onde vivem as dores que você trancou, os desejos que julgou errados, os traumas que você tentou esquecer. E antes de irmos fundo, me conta uma coisa. O que você sente quando ouve a palavra sombra? Escreve aqui nos comentários, de verdade, sem filtros, sem vergonha, como se estivesse escrevendo para você mesmo. O que é a sombra? A sombra, segundo Carl Jung, não é o lado mau do ser humano, como muitos imaginam. Ela é, na verdade, tudo aquilo que você é, mas que não permite que venha à tona. São traços, comportamentos, desejos, emoções que, por algum motivo, você considerou inaceitáveis, perigosos ou vergonhosos. E então, você os empurrou para debaixo do tapete da consciência. Mas o que acontece quando a gente esconde partes de nós por tempo demais? Elas não somem, elas se acumulam e encontram formas de sair. Às vezes, num ataque de raiva que parece desproporcional. Às vezes, numa crise de ansiedade do nada. Num relacionamento que vira espelho. Num comentário que te dói demais, mesmo vindo de um desconhecido. A sombra é tudo aquilo que você não quer ver, mas que insiste em aparecer. O que você esconde do mundo? Talvez você esconda que sente inveja, ou que já quis manipular alguém para se sentir mais amado. Talvez esconda que sente uma solidão profunda, mesmo rodeado de gente. Ou que sente prazer em coisas que aprendeu a julgar como erradas. Talvez você esconda a sua sensibilidade, ou ao contrário, a sua agressividade. Talvez você esconda que tem medo de amar, ou que tem medo de ser amado. O que você tem escondido do mundo é exatamente o que a sua sombra está tentando te mostrar. E eu te entendo. Olhar para isso assusta, dá medo, dá vergonha. A gente foi treinado a parecer forte, limpo, certo? Mas viver só com a metade de quem você é como tentar respirar com um só pulmão. Quando você reprime sua sombra, você reprime sua potência, porque sua sombra também guarda sua força, sua autenticidade, sua criatividade, seu instinto de proteção, seu grito de liberdade. Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes, Carl Gustav Jung, foi um dos nomes mais importantes da psicologia profunda. E o mais curioso, ele não via o ser humano como um problema a ser resolvido, mas como um mistério a ser explorado. Um universo interno cheio de símbolos, arquétipos e forças ocultas, como a sombra. Para Jung, a saúde mental não está em negar os conflitos internos, mas em integrar todas as partes de si, inclusive e especialmente aquelas que você não gosta. Jung dizia, até você se tornar consciente do que está no inconsciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Em outras palavras, se você não olhar para sua sombra, ela continuará te controlando, só que pelas costas. Entendendo a sombra por completo, olhar para a sombra é como entrar em um cômodo escuro com uma vela na mão. No começo, você só vê sombras no canto, vultos borrados, mas aos poucos vai percebendo que tudo aquilo que parecia assustador era só você. Versões de você que foram rejeitadas, esquecidas, silenciadas. A sombra não é só aquilo que é feio ou cruel. Às vezes, ela é sua sensibilidade, sua empatia, sua espontaneidade. Traços que você escondeu por medo de parecer fraco, bobo, demais. Ela é feita das partes que você não soube como amar. E sabe o que acontece quando a gente entende a sombra por completo?
A gente para de brigar com a gente mesmo. Você deixa de ser seu próprio inimigo. Deixa de se sabotar. Deixa de atrair relacionamentos que refletem a dor não olhada e começa a acolher tudo o que é você. A sombra não precisa ser curada, ela precisa ser vista. Imagine uma criança que foi deixada sozinha num quarto escuro. Ela chora, grita, se revolta, quebra coisas, mas no fundo, tudo o que ela quer é que alguém abra a porta e a escute. Assim é sua sombra. Ela se manifesta como raiva, ciúme, autossabotagem, insegurança, mas por trás disso tudo existe uma parte sua que só quer ser reconhecida, só quer um abraço. Seu abraço. A sombra é seu melhor amigo. Essa frase pode causar estranhamento, né? Como assim? A parte que eu mais temo. Pode ser minha melhor amiga? Sim, porque ela é a única que não mente para você. A sombra te mostra onde você ainda sangra, onde você ainda repete padrões, onde você ainda vive no modo sobrevivência e não em presença. Sabe aquela situação que te tira do sério? Aquela crítica que te destrói por dentro? Aquele tipo de pessoa que parece sempre te provocar? Tudo isso é material da sua sombra. Ela se manifesta nos gatilhos, nas projeções, nos julgamentos. Não para te punir, mas para te revelar. A sombra não está contra você. Ela está por você. Ela quer te devolver para você mesmo. E quando você para de lutar contra ela, você começa a conversar com ela. E essa conversa muda tudo. Você começa a entender que sua raiva te protegeu, que sua tristeza te mostrou o que importa, que sua ansiedade apontou que algo dentro estava esquecido. Você começa a ver beleza até no que doeu. E isso é cura. Como usar a sombra ao nosso favor? Como identificar a sombra? Então vamos lá. Como identificar sua sombra? Comece por essa pergunta. O que em mim eu mais tento esconder dos outros? A resposta pode vir na forma de comportamentos, pensamentos, impulsos ou até mesmo sonhos estranhos. Outras pistas. Pessoas que você não suporta. Elas geralmente espelham algo que você rejeita em si. Situações que te desestabilizam profundamente. Reações exageradas diante de coisas pequenas. Pensamentos que você reprime por achar feios ou errados. Observe também seus julgamentos, suas críticas, seus sentimentos de vergonha ou culpa. A sombra vive nessas frestas. Ela não quer ser expulsa. Ela quer ser escutada. Comece um diário da sombra. Anote ali tudo o que te incomodou no dia. Tente olhar sem filtro, sem censura, como um explorador curioso. E depois pergunte: o que essa sombra quer me mostrar sobre mim? A resposta pode doer, mas ela te liberta. Você vai perceber que a sombra guarda sua voz autêntica, que ela é um GPS interno, apontando onde você ainda não está inteiro. Ela vai te ensinar a colocar limites, a dizer não sem culpa, a amar sem se apagar, a criar sem se reprimir, a viver com mais coragem. Mas para isso você precisa sentar com ela, ouvir sua dor e acolher com carinho tudo que você tentou esquecer. Integre sua sombra. Integrar não é controlar, não é apagar, não é transformar a sombra numa versão bonita. Integrar é incluir, é olhar e dizer: você também faz parte de mim. É entender que você não precisa escolher entre ser luz ou ser escuridão. Você é ambos. E é exatamente essa mistura que te torna único, humano, completo. Quando você integra sua sombra, você não é mais refém das suas reações. Você para de viver repetindo os mesmos padrões. Você se reconcilia com quem você é por inteiro. Você começa a viver com verdade, com profundidade, com alma. E isso atrai tudo o que é real para a sua vida. Respire fundo agora. Feche os olhos por um segundo e diga com calma: eu aceito todas as partes de mim, até aquelas que eu ainda estou aprendendo a amar. O que acontece quando você integra sua sombra? Sabe aquela paz que a gente passa a vida buscando fora? Na aprovação dos outros, nos relacionamentos, nos elogios, nos diplomas, nas metas atingidas. Ela começa a nascer dentro, porque integrar a sombra é fazer as pazes com sua história. É parar de fugir de si, é transformar a dor em sabedoria,
É sair do piloto automático da reação e entrar no campo da consciência. Você passa a entender seus gatilhos. E ao invés de explodir ou se calar, você começa a responder com presença, com firmeza, com compaixão. E isso muda tudo. Você se torna dono de si, não mais escravo das emoções, dos traumas, das expectativas alheias. Você se torna uma presença segura para você e para os outros. Quando a sombra se torna sua força. A sombra, uma vez integrada, se transforma em poder, em criatividade, em magnetismo, em coragem. Sabe aquela mulher que entra em um ambiente e não precisa dizer uma palavra, mas todos a sentem? Sabe aquele homem que fala pouco, mas carrega uma presença que acalma? Essas pessoas já fizeram as pazes com sua sombra. Porque quando você para de lutar contra si, você para de buscar validação. Você para de tentar provar algo o tempo todo. Você simplesmente é. E isso é irresistível, porque é verdadeiro. Sua sombra esconde o que há de mais potente em você. A intuição que você reprimiu, a voz que você abafou, o impulso criativo que foi sufocado. Ela guarda a sua essência. E quando você se reconcilia com ela, você se reconecta com sua verdade mais profunda. Você se torna inteiro. O caminho não é sobre se consertar, é sobre se lembrar. Você não precisa se consertar, não precisa ser perfeito, não precisa eliminar suas falhas. Você só precisa se lembrar de quem você é. E quem você é inclui luz e sombra, inclui alegria e dor, inclui sucesso e queda, inclui força e fragilidade. Quanto mais você acolhe tudo isso, mais você se liberta da necessidade de fingir, mais você vive em paz, mais você atrai conexões reais, mais você se alinha com o que realmente importa. Agora que você chegou até aqui, feche os olhos mais uma vez, coloque a mão no peito, respira fundo comigo e diz para você mesmo: eu reconheço minha sombra, eu aceito quem eu sou e eu me dou a chance de viver de forma inteira. Você não está sozinho, você não está quebrado, você está se lembrando. E nesse processo tudo começa a mudar. Se esse vídeo tocou algo aí dentro, se alguma parte da sua sombra apareceu enquanto você me ouvia, se você se sentiu visto, acolhido, compreendido, escreve nos comentários o que a minha sombra quer me mostrar. Ou compartilha o que sentiu, o que veio à tona, o que doeu, o que aliviou. Isso não é só um vídeo, é um espaço de cura, de reconexão, de verdade. E sua voz importa aqui. A sombra não é o fim, ela é o portal, a travessia, a parte mais corajosa da sua jornada. Se você estiver disposto a continuar olhando para dentro, se permitir sentir, se permitir curar, você vai encontrar um amor dentro de si que ninguém nunca poderá tirar. E esse amor começa quando você para de se esconder de você mesmo. Obrigada por ter vindo até aqui, por confiar, por ouvir com o coração, por se permitir olhar para o que muitos evitam. Você é mais forte do que pensa, mais inteiro do que imagina e mais amado do que consegue perceber agora. A sua sombra é só o caminho de volta para você.